Começa a nossa semana com uma entrevista exclusiva com o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o quixeramobinense, deputado Zenob Guimarães. Deputado, é um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, um prazer chegar aqui e dar uma palavrinha, né? É sempre bom. Cheguei de Brasília e sempre no final de semana a gente percorre o estado, com compromissos, e também vim aqui para dar as bênçãos ao Santo Antônio, que é o nosso padroeiro, né? Pois é, eu vi o senhor estava lá na festa do Paulo da Bandeira e agora veio também no Santo Antônio do Quixeramobim, né? São as duas cidades que têm seus padroeiros, Santo Antônio. Quixeramobim, que tem todos os dias todos de muitas novenas e o barracão, e Barbalha é um negócio, uma festa que reúne 200 mil pessoas. Pelo menos eu sempre participo. Tem a missa e tem a festa do Pau da Bandeira, que é uma manifestação cultural. Lá é fé e cultura, né? E, portanto, aqui é mais o entretenimento, a diversão e a fé também, que é muito presente nas festas de Santo Antônio, né? Então, é dever meu. Está por aqui. Mas, deputado, vamos começar por Brasília. Como é que o senhor tem avaliado esse momento lá em Brasília, essas pautas que estão em discussão, agora essa história das vendas online, essa taxação, as discussões entre o Congresso e também o Executivo? Como é que tem sido a agenda na liderança do governo nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Olha, primeiro assim, no fundamental, as matérias de interesse do governo nós já aprovamos. Só falta mesmo uma outra proposta, e a reforma tributária. A regulamentação dos dois textos, que queremos fazer até o dia 15 de julho. É pauta remanescente de 2023, que fez parte da negociação que fizemos entre o governo e o Congresso. Do ponto de vista econômico, a pauta, os projetos importantes encaminhados pelo governo através do ministro Haddad, todos eles foram aprovados. Nós tivemos um bom sucesso na pauta econômica, foi isso que deu ao governo a melhoria no ambiente econômico do Brasil. Todos os indicadores que nós temos da economia são muito favoráveis, por conta das ações do governo, da recomposição da economia brasileira, economia popular, e as matérias que nós aprovamos no Congresso. Onde é que nós temos problema? As pautas mais relacionadas a comportamentais, digamos assim, a pauta dos costumes, a pauta dos direitos, né? E, portanto, tem uma maioria na Câmara muito conservadora, e ela, de certa forma, impõe determinadas votações que não é o problema nem do governo, é derrotas para a democracia, para a questão de direitos, enfim, né? Essas pautas aí todas, né? Quando se trata, por exemplo, de alguma coisa relacionada com a reforma agrária e os movimentos sociais tipo o MST, eles têm ampla maioria para derrotar. E por aí vai. De qualquer maneira, a gente tem feito um esforço grande de negociação política, porque é bom dizer, Cristiano, que nós elegemos o presidente, não elegemos maioria no Congresso. Você governar sem maioria parlamentar é algo praticamente impossível, né? E nós elegemos 130 deputados e deputadas, a composição é 513. Tem todo tipo de deputado da extrema-direita, enfim, e da esquerda, do centro. Então, só o diálogo mesmo e muita articulação política faz com que a gente tenha tido esse sucesso com relação às pautas mais de interesse do governo do ponto de vista da economia. Mas essas outras, né, são todas muito difíceis, porque tem uma maioria, um negócio assim impressionante. O que aconteceu essa semana, por exemplo, a agressão, a relação deteriorada entre muitos parlamentares, eu acho até que nós temos que a mesa da Câmara tem que tomar providências, porque o nível baixou tanto que você não tem nem como conviver democraticamente ali na Câmara dos Deputados. É muito, às vezes é sofrível, uma relação que teve que ser uma relação política, de respeito, e lá dentro não se respeita quase nada. Tem uma base bolsonarista lá dentro que a regra é a violência, é a agressão e é, sobretudo, fake news. Não estão preocupados em discutir os problemas do país. A Câmara Federal não discute mais os problemas do país, é só o negócio daquelas frases de efeito para colocar nessa rede de ilegalidade que eles construíram no Brasil. Portanto, é muito difícil esse momento. Segurar a democracia, sustentá-la, é algo só para os ousados e os corajosos como nós, que temos que conviver e sustentar
a defesa intransigente da democracia, da questão dos direitos, né, que sempre são violados. Então não é fácil, mas estamos sobrevivendo. O presidente Lula esteve pela 4ª vez no Rio Grande do Sul, atendendo aí as demandas que vem daquele estado que tem sofrido bastante, e a pauta do Congresso também tem se concentrado nesse sentido de prestar socorro àquele estado que tem sofrido com as cheias, né? Nunca um governo, frente a uma tragédia climática como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, atuou tanto, foi tão solidário como o estado, como o Lula foi agora com o Rio Grande do Sul. Se você comparar há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, você lembra aquela tragédia na Bahia? Não foi tão grave como o Rio Grande do Sul, mas foi também muito grave. Muitas mortes, algumas regiões da Bahia todas destruídas. Sequer o presidente da época foi lá. O Lula já foi ontem, a 4ª vez que ele vai ao Rio Grande do Sul, e nós temos votado. Já são, me parece, novos, são 10 medidas provisórias de liberação de crédito para o Estado. O governo federal, o nosso governo, já está investindo no Estado mais de 100 bilhões de reais. Obras emergenciais, como auxílio de R$ 5.100 para cada família desabrigada e afetada, o Minha Casa Minha Vida, a recuperação das estradas, né? A recuperação das escolas, que começou o processo de recuperação, de transferência de alguns bairros para outros, porque do jeito que está, daqui a pouco vem outra, porque o mundo hoje está meio que virou... A crise climática. A crise climática atinge todo mundo e pode ser que tenha outras crises, outras regiões sejam afetadas. Então, o governo está fazendo o que lhe é dever, ajudar o povo do Rio Grande do Sul a recuperar dessa tragédia climática. Ele anunciou anteontem para ontem um pacote de medidas para fortalecer a indústria, para tentar impedir a saída da indústria de lá, porque todo mundo quer sair e investir em outro canto, desde que os empregos sejam mantidos, porque, imagina, é um drama o que o Estado está vivendo, mas o nosso governo tem sido muito atuante, e a Câmara, nós já votamos vários projetos, aprovamos o decreto do presidente da República que estabelece a calamidade pública, faz o reconhecimento do estado de calamidade pública, e 400 e tantas cidades. Portanto, estamos fazendo a nossa parte. Solidariedade. Não faltará recurso do governo federal para ajudar na recuperação econômica, social e humana do Rio Grande do Sul. Perfeitamente. Deputado, vamos trazer a nossa pauta para o estado do Ceará. O governador Evandro de Freitas realizou algumas mudanças recentemente no seu governo. Já estamos com 1 ano e meio do seu governo. Trocou o secretário de Segurança Pública, fez também algumas ajustes aí no seu secretariado, tem alguns também que estão saindo porque vão disputar essas eleições. Como é que o senhor tem avaliado essas mudanças no governo e a avaliação que o senhor faz de 1 ano e meio, de 1 ano à frente do governo do Estado? Eu sempre digo, isso vale para o Lula, vale para o Evandro e vale para qualquer governo. Há sempre um perigo muito grande de quem governa, a acomodação. E os que estão dentro do governo, na institucionalidade governamental, acharam que as coisas estão sempre muito bem. Isso não é verdade. Você tem que estar sempre com o olhar crítico daquilo e do que já é feito e do desempenho de seus auxiliares. Isso vale. Inclusive, eu falei recentemente numa entrevista para o governo federal, para o governo do presidente Lula, eu como líder, que eu acho que o governo federal devia dar uma chacoalhada, devia também processar mudanças. Mas, evidentemente, quem faz isso é o chefe do executivo, né? No caso do Elmano, eu acho que foram mudanças boas. Sabe por quê? Tem uma coisa que é muito importante, o Elmano precisa dar uma cara ao governo. Nós já tivemos aqui vários governadores. Não é fácil, governadores que tiveram um desempenho muito forte, né? Tivemos no passado o Tasso Gereissati, o governo Cid, o governo Camilo foi o expoente maior de tudo que ele fez pelo Estado, pelos sertões. Nunca o Estado viveu um período tão exitoso, onde o investimento público tocava a economia do Estado, os investimentos, as obras, em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, na agricultura, enfim. E o Elmano substituiu o Camilo. Então não é fácil, mas o governo começou a ter uma cara do Elmano. Acho que o Elmano, as mudanças que ele fez, dá mais cara dele ao governo. Segundo, eu tenho uma avaliação muito positiva. Primeiro, pelo jeito dele governar.
um governador que tem, com as características do Elmano, é muito difícil, porque a simplicidade, a lealdade com que ele se relaciona com o Estado, pela sua história de vida, isso é muito importante, nunca se afastar disso. E é aquilo que ele está fazendo. Alguns programas fazem a diferença, como o Ceará Sem Fome. Eu acho até que podemos ampliar esse programa tem um impacto brutal na vida das pessoas, porque para quem come 3 vezes por dia, como nós, temos uma vida mais saudável, às vezes não tem dimensão do que é uma família ter o direito de comer pelo menos uma refeição por dia, né? Aquilo que o Lula fala, qualquer brasileiro tem que ter o direito de comer 3 vezes por dia, tomar um café, almoçar e jantar. Doutor, é verdade que, só um dado, o Lula já retirou mais de 24 milhões de pessoas da pobreza extrema que o governo anterior levou. Então, o governo do Elmano, esse é um programa muito importante que o Elmano está desenvolvendo. Um outro que ele anunciou, ele vai anunciar segunda-feira, pega os principais. No seu governo, todos os alunos estarão na escola de tempo integral. Vai transformar a educação pública numa referência além do que já é. Porque a escola de tempo integral é o caminho para o jovem sair desse mundo cão das drogas, que não tem o que fazer. Para mim, é uma saída, não é só para a educação, é a saída, inclusive, para o combate à violência, a escola de tempo integral. Aliás, hoje a manchete do jornal O Povo é assim: o Ceará é o estado que teve o melhor desempenho no nível da qualidade da escola no ensino superior no Brasil. É um negócio que nós devemos nos orgulhar muito, né? O que ele está fazendo, ele vai fazer já aqui no Hospital Regional de Quixeramobim, vai ser aberto com todas as especialidades para poder desafogar a Fortaleza. Então, são muitas medidas que o governador Elmano está tomando, que eu não tenho dúvida que ele terá muito sucesso nesses 4 anos de primeiro governo dele. Deputado, agora a gente está vivendo um momento muito significativo e a gente está prestes a começar um pleito eleitoral municipal, os ânimos ficam cada vez mais aflorados e Fortaleza é o espelho do estado do Ceará. E a gente tem visto muitas críticas, sobretudo do atual prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, ao governador Elmano de Freitas. Há quem diga que o prefeito Sarto bate no Elmano para chegar no Evandro. Como é que o senhor avalia essas críticas que ele tem feito ao governador? Eu acho que um governo como o do Sarto, tão apagado que foi nesses 4 anos, ninguém nem escutava falar do Sarto, porque era um governo que não tinha nem o que mostrar. Passou agora a querer disputar a reeleição, colocando asfalto na cidade e fazendo críticas, muitas delas indevidas, àqueles que no passado lhe deram a mão. É incrível, né? Porque quando eles criticam tanto o Camilo e agora o Elmano, é em função da disputa política que tem em Fortaleza. Até porque eu acho que essa disputa em Fortaleza, eu disse hoje numa entrevista grande no jornal O Povo, Cristênio, que tem 2 coisas que me parece que vão acontecer. A polarização nacional vai se estabelecer em Fortaleza. Entre o candidato do Bolsonaro, que é um ou outro dos 2 que estão lá da extrema-direita disputando, o Wagner e o outro lá, o outro deputado, o André Fernandes, e o candidato do PT. Porque essa é a polarização que vai acontecer em várias capitais, não tem jeito, porque o país está assim. E o prefeito, Sarto? O prefeito eu acho que vai ficar para trás, até porque ele tem pouca coisa a mostrar para a população confiar mais uma vez, né? Portanto, eu acho que a crítica, quando ela é justa, eu não tenho problema nenhum, não. Eu acho que eu nasci lutando pela democracia, é nela que a política se resolve, né? Então, eu acho que nós vamos ter uma disputa muito acirrada. Considero que em Fortaleza vai ser uma disputa entre o bolsonarismo e o lulismo. É claro, com outras forças em torno, o Elmano tem uma aliança de 12 partidos, essa aliança toda vai ficar em torno do Evandro, que é o nosso pré-candidato a prefeito, nós temos chapas fortes de vereadores, e nós temos alguns ingredientes que nenhum outro tem, né? O Sarto, candidato à reeleição, qual é o principal cabo eleitoral dele? É o Ciro. Quantos votos o Ciro teve em Fortaleza e o Roberto Cláudio na última eleição? O Roberto Cláudio ficou em 3º lugar. Na última eleição para governador em Fortaleza. O capitão Wagner é o Elmano encostado, né? São os padrinhos políticos dele, principalmente o Ciro. O Evandro tem
alguns ingredientes que são fundamentais. Tem o Lula e tem o Camilo e o próprio governador, principalmente o Camilo e o Lula, que tem muito peso. Então vai ser uma disputa. Eu acho que, primeiro, nós temos que montar essa aliança que está se configurando e apresentar um programa de reconstrução da cidade. Sobretudo, acabar com esse apartheid social que é a cidade de Fortaleza. Uma parte tem tudo e outra não tem praticamente nada. E isso tem que ser enfrentado para aqueles que têm compromisso com a vida, ajudar a população de Fortaleza a sair desse apartheid social em que ela vive. Esse processo que o PT viveu recentemente para a escolha do nome de Evandro Leitão como pré-candidato deixou alguma fissura no partido, deputado? E a segunda pergunta, como é que está a relação com Luiziane Lins? Ela vai entrar na campanha do Evandro? Eu espero que sim, porque no PT, Aristênio, eu já perdi também muitas coisas no PT. O PT é assim, a história do PT, qualquer disputa que tem no PT, as pessoas entendem como sendo algo nocivo. Isso é próprio do PT. Um partido de esquerda democrático como o nosso não pode considerar isso, para mim, isso é uma virtude, quando tem uma disputa, quando tem uma prévia, quando tem um encontro que se posiciona entre um e outro. Não vejo problema, muito pelo contrário. Essa é a razão de ser do PT. Por que o PT tem a preferência partidária que tem? Qualquer cidade do interior que você faça pesquisa, eu acompanho várias cidades do interior do Ceará e em Fortaleza, aqui tem menos, tem 30, 29, 35, 36. Tem cidade que o PT tem uma preferência de 40%. Acho até que nós petistas, nós não encontramos ainda aquele tchan que é necessário para vincular a imagem que o PT tem positiva, preferência partidária, nas nossas candidaturas espalhadas pelo Estado todo, nos municípios todos. Portanto, eu acho que, eu não tenho dúvida que a Luiziane, o lugar dela é na campanha. Se ela vai vir ou não, cabe a ela, e nem nós vamos obrigar nada. Estamos juntos, o PT tomou uma decisão democrática, o Evandro é o nosso pré-candidato, nós vamos colocar o Lula e o Camilo na campanha, e o governador, e vamos estar juntos, em Fortaleza e em várias partes, cantos e recantos do Ceará, porque esse é o nosso objetivo. O senhor sabe que a política é feita de sinais, e o governador pode-se ter demonstrado esse sinal do nome da filha da ex-governadora Isolda Sela, a Luísa Sela, que deixou a Secretaria de Cultura para deixar o seu nome à disposição. Ela filiou-se ao PSB. O nome dela é o mais forte para assumir essa possível vaga de pré-candidatura a vice do Evandro? Quem vai indicar, na minha percepção, o vice do Evandro é o PSB. Isso está mais ou menos, não tem decisão, mas é o natural. Mas o PSD quer também. Hein? O PSD eu sei que também quer, mas o natural é que a espinha dorsal da aliança seja PT e PSB em Fortaleza. É o que eu sinto, é o que eu percebo nas conversas com o Cid, com o Camilo, com o Elmano. Então, acho que vai ser por aí. E ela é um dos nomes. Não é só, mas eu ficaria muito feliz se a Luísa fosse a ex-secretária de Cultura, que está licenciada agora, aparecesse na vice do Evandro. Eu acho que ganha o mundo cultural, porque, olha, eu convivi nesses 2 anos últimos, no último ano do governo anterior e nos 2 do Lula. Nunca se fez tanto pela cultura do Brasil como agora, inclusive aqui no Ceará. A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc 1 e 2, a Paulo Gustavo, que eu fui relator. Nunca o Ceará, só o Estado, qualquer cidade do Estado do Ceará recebeu recursos descentralizados para a cultura. Aqui, Querão, recebeu quase 800 mil. Imagina, nunca recebeu um centavo a cultura. Então, a presença de uma mulher comprometida com essa visão que tem da cultura na chapa, eu acho que engrandece muito. Mas é claro que quem vai decidir isso é o PSB. Eu costumo dizer que eu não gosto de me meter na vida dos outros partidos, não. Eu já me meto muito no PT, né? Então, eu vou ficar muito torcendo para que a aliança seja vitoriosa em Fortaleza. O senhor tem conversado com o senador Cid Gomes? Ultimamente não, até porque meu tempo é muito restrito. Mas a gente sempre conversa, se encontra, porque nós temos uma aliança e, aliás, nós deveremos ter uma reunião nos próximos dias aí, eu, ele, o Elmano e o Camilo. O PT vai fazer muita dobradinha com o PSB no interior? Muitas. Nós temos, é o partido que mais dobradinha nós temos e é o partido também que nós vamos disputar mais também. É isso, porque são as duas principais forças no Estado. Então, o PT hoje tem em torno de 90 candidatos espalhados pelo Estado todo. E o PSB também tem a mesma quantidade, que é presidido pelo pai do Camilo e do senador Cid Gomes. E nós temos aliança aí, umas
6, 10 alianças com o MDB, umas alianças, algumas com o PSD, outras com o PP, mas a centralidade das alianças que nós temos e a disputa, tanto nas alianças em maior número, como em disputa pelo poder local entre PT e PSB. Então pode haver essa possibilidade de aliança, mas também de disputa. Com certeza, tem aliança e tem disputa. Eu estou te dando um dado. Nós temos 34 cidades, por exemplo, que é disputa entre nós e o PSB. Isso não traz fissura nessa relação com as lideranças, com o Cid, o Mano, quem tem Camilo? senso, não, quem tem senso de responsabilidade não pode, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Na campanha passada de prefeito, eu estive em Palanque e o Camilo nem podia ir no outro, ou teve um outro Palanque, que era governador. Porque eu tenho uma coisa, é claro que eu sou defensor de política de alianças. Eu acho que quando você tem boas alianças, quando se respeita o PT, quando se constrói programas voltados para atender as necessidades de cada cidade, isso é muito bom. Isso eu chamo as alianças sadias. Mas também quando o PT vai, e eu luto muito por elas, dou minhas opiniões, ajudo. Hoje, por exemplo, nesse momento que eu estou dando essa entrevista, sabe onde era que eu deveria estar? Está sendo anunciado o candidato no Crato. E passamos o dia todo negociando para ver se construímos um entendimento lá, o candidato PT na cidade do Crato, que vai suceder o Zé Ailton, que é prefeito. Portanto, mas entre uma aliança, o pessoal às vezes fala, Guimarães, precisa ter cuidado, porque você tem aspirações em 2026 para ser candidato, e é verdade, essa conversa existe. O senhor quer ser senador mesmo ou não? Parece que o povo está muito. O povo está comentando muito. Mas então, o pessoal fala, tem que ter cuidado, porque senão... Mas eu tenho que ter, primeiro, cuidar do PT. Segundo, cuidar dos aliados. Sentar, discutir. Eu não abro mão. Se eu tiver que disputar um cargo majoritário de senador, eu jamais vou fazer isso sacrificando ou diminuindo a importância do PT. Sabe por quê? Nos momentos que eu mais precisei, quem ficou comigo foi o PT. Quando eu me elegi a primeira vez deputado federal em 2006, eu tinha 3 prefeitos que me apoiavam. 2 do PT e 1 do PDT, que era o prefeito de Umari, o prefeito de Mauriti e o prefeito de Tamboril. 3 prefeitos. Foi a militância do PT que me fez deputado federal, então eu tenho que prezar muito. Eu dou minhas opiniões, eu converso, eu falo, porque eu sou muito transparente na minha vida política. Faço isso em Brasília, faço isso na relação com o presidente Arthur Lira, na relação com o governo. É minha responsabilidade. Eu estou muito... meu principal desafio, Aristênio, hoje é ajudar o Lula a reconstruir esse Brasil que foi destruído pelo governo anterior. E ajudar o Mano e ganhar a eleição em todos os cantos e recantos onde der no Ceará. Perfeitamente. O senhor esteve nessa cadeira, nesse estúdio, nesse programa, há alguns dias atrás, alguns meses atrás, a gente falando já sobre eleição, e o senhor disse que queria o maior número de candidatos do PT nas cidades do interior do estado, e a gente falou aqui sobre a região, a gente falou sobre Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu. A pergunta que não quer calar, em Quixeramobim, o PT tem candidato? O PT tem um pré-candidato, que é o Paulo Ferreira, todo mundo sabe disso. Nós estamos conversando. Nós vamos ter uma conversa definitiva. Aliás, eu aproveito para dizer isso, conversei recentemente com o governador Elmano. Nós vamos ter uma conversa definitiva sobre a realidade política eleitoral de Quixeramobim, mas o PT tem pré-candidato, que é o Paulo Ferreira aqui em Quixeramobim, nós temos em Quixadá, nós temos em Choró, nós temos em Senador Pompeu, nós temos em Pedra Branca, nós temos em Piqué Carneiro, nós temos em Irapuã-Peri, que agora é uma novidade que surgiu lá, muito forte, eu inclusive vi os últimos levantamentos e pesquisa. Enfim, temos Ibaretama, o Sertão Central nós temos uns 10 candidatos. Uma região que nós temos mais candidatos é o Cariri, são 20 ao todo. Né? Então, trabalhar muito e dialogando. Né? Eu tenho uma folha de serviço muito forte prestada a Quixeramobim. Porque, normalmente, quando um político, seu deputado se elege no município, quando ele não tem o apoio do prefeito, na eleição passada, como foi o meu caso aqui, ele se esquece do município. A história de Quixeramobim, sempre os deputados federais levaram os votos daqui e pouco ou nada fizeram pelo Quixeramobim. Eu fiz aqui, hoje, você tem uma ideia,
eu trouxe até aqui um levantamento, já que eu vinha dessa entrevista, eu disse, rapaz, eu vou fazer um levantamento de tudo que eu fiz em Quixeramobim de 2007 para cá. Só de emenda minha eu coloquei em Quixeramobim mais de 27 milhões de reais. Atualmente, em 2023 e 2024, agora, em 2023 eu botei 9 milhões e tanto. Vários investimentos na área de infraestrutura, sobretudo saúde, na área cultural, né? E agora, esse ano, já foi mais de 7 milhões. Porque é passagem molhada, é pavimentação, é calçamento, é saúde. Por exemplo, nós temos um recurso que eu vou lutar muito para a liberação dele. Não está nem nessas emendas do governo federal, não, que é a restauração, a recuperação do Memorial Antônio Conselheiro. Era uma das coisas que eu ia perguntar. Como é que está lá a história aqui, do Memorial? Ó, eu tenho aqui o mapa aprovado, estou cobrando muito a Secult para, na convênio com a Prefeitura agilizar. Eu destinei aqui 1,5 milhão, pelo menos, para dar uma possível uma referência dessa que é aqui, um memorial desse, tem que ser preservado, tem que ser como a Casa Antônio Conselheiro. Então, eu coloquei, esse mapa já está aprovado, já tem limite, a Secult agilizar. Portanto, é trabalhar muito. Como é que está a estrada, deputado do Cangati? Rapaz, eu não sei se ainda dá tempo eu dar uma visitada. Aliás, essa estrada ela foi comentada quase em prosa e verso, né? Porque eu vejo os meninos aqui, os vereadores aqui, me mandavam vídeo dizendo aqui, o Gleison, o próprio Eugênio e outros mandavam um vídeo, os vereadores dizendo. Quero cumprimentar os nossos companheiros que estão aqui, né? Eu estou só autoridades aqui, está o Gleison, está o Edvaldo, o Erivan, toda a vida eu confundo dele. Do INCRA, superintendente do INCRA, está o Fabiano, que já trabalhou aqui, né? Também, né? Está o Toninho, está o Kim, o Paulo está por ali, está o nosso companheiro do IDAS, enfim, a nossa comitiva. Mas veja bem, às vezes eu recebia vídeo dizendo, pessoal, duvido que essa estrada saia. O Guimarães, resultado. O Paulo estava me dizendo agora que, não sei se dá tempo aí, está praticamente todo o asfalto já feito, só falta as duas pontes, né, do Caiçara, do Riacho Caiçara, e a ponte própria do Marabuiú. E tem mais 2 estradas que eu vou fazer aqui, viu? Nenelândia, Berilândia, eu vou fazer, porque eu acho que faz uma integração. Porque Quixeramobim, ela tem uma coisa que poucas cidades têm, tem uma produção de leite muito grande. A economia de Quixeramobim é sustentada, a matriz é econômica, é serviço, a indústria, né? O calçado o leite, poxa. Na minha região ali da Vaza Redonda, que Quixeramobim, eu adoro, pessoal, todo mundo. Quem não tem 3, 5, 10 vaquinhas para tirar o leite, botar lá no tanque e passa as empresas para recolher. Então, isso é muito importante, essas obras. Como foi essa daqui de Quixeramobim para Piquet Carneiro, passando pelo Encantado. Eu vou fazer ainda 2 aqui. Essa que eu falei e essa daqui que é o maior desafio, que é Quixeramobim Boa Viagem. Agora... Né? Porque essa estrada faz a integração por outro lado. Deputado, é porque tem uma disputa muito grande. Eu sei que tem. Os 2 distritos a gente... Só tenha cuidado com o que vai falar, porque... Mas a estrada é uma realidade, não é? Rapaz, claro que é. Mas veja só, quando essa estrada da Nenelândia foi para sair, vocês estão aqui, lembram? Nós tivemos várias confusões, porque o pessoal do Poço da Pedra queria ir por um canto, o pessoal queria por outro. Hoje está todo mundo comemorando, né? Porque a estrada vai ser entregue às pontes até novembro, né? Eu estou acompanhando isso. E é uma baita de uma obra, né? O quanto isso é importante para fortalecer a economia, a integração econômica. Portanto, e essas 2, na hora se discute qual é o distrito. Eu sei que tem a disputa, a briga, mas o que é importante é a estrada, que vai ser fundamental, né? Para o escoamento da produção. Quixeramobim é um dos municípios, me parece que é o 3º ou é o 4º em área geográfica. Isso. Então, é o município de extensão territorial. É o 2º? Terceiro, né? Terceiro é Canidé, Santa Quitéria, Tauá, Quixeramobim e Canidé. São 4. Uma extensão territorial monumental. Então, precisa estrada é uma questão importante, né? Não tem jeito. O que eu puder fazer para ajudar o meu município a se desenvolver, eu vou fazer. Independente das disputas eleitorais, disputas locais, porque eu tenho esse compromisso. E eu estou mostrando, Aristênio, que como é bom você votar num deputado que termina a eleição, leva, como esse dia, um caçoar de votos e nunca mais volta, né? Eu tenho presença, coloco emendas, converso, dialogo com o prefeito, com todo mundo aqui, todo mundo sabe, né, que a gente tem um compromisso muito grande com o desenvolvimento dessa região.
Aliás, o Estado todo, o governo do presidente Lula tem liberado muitos investimentos para o Estado e eu acompanho cada cidade, acompanho. Hoje mesmo foram liberados vários recursos. Eu tenho vários tratores aqui que o recurso também já está liberado, né, Toninho? Tem pelo menos 3 assentamentos estão esperando, estamos agilizando a liberação, né? Enfim, até me disseram que lá a passagem molhada, que vai ser muito forte lá do Encantado, vai começar segunda-feira, né? Tem que cobrar das empresas, porque senão, né, meu? Senão também o meu Encantado não se desenvolve, a Nenelândia é todo canto. Aliás, eu disse para o pessoal lá da Nenelândia, quando a gente foi inaugurar essa estrada, eu não abro mão, vocês se manquem, se virem e arrume um churrasco grande. Matem uns 2 boi, porque Faça igual lá no Cipó, que só que tira a comida e... Pense, um negócio foi... Eu estava lá no Cipó, que coisa maravilhosa, né? Aqui, uma baita de uma... Deputado, o senhor faz um anúncio muito importante, que essa história dessa estrada da Boa Viagem é um sonho antigo dessa região. Não tem ainda, não estou dizendo que vai começar amanhã. São 2 projetos que eu estou empenhado, né? Assim como a Milhã, também tem uma Milhã Carnalbinha, aquela também que eu estou acompanhando lá na SOP e já vai ser licitada, e essas 2 são projetos que eu quero, nesses próximos anos aqui do governo Eumano, realizar, porque eu acho que é fundamental para a nossa cidade, para o nosso município. Perfeitamente. Deputado, já agradeço a sua participação mais uma vez aqui no nosso ponto de vista, para falar sobre obras, para falar sobre Quixeramobim, essas eleições que estão se aproximando. Então o PT vem forte aqui da nossa região e com os seus pré-candidatos já definidos. E eu aproveito para cumprimentar o povo de Quixeramobim, nosso padroeiro, ainda vou pedir as bênçãos ao padre, né, que eu vou também na missa. O senhor é devoto de que santo? Eu sou devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas tem uma relação de muita afinidade de Santo Antônio, São Francisco e também lá no Cariri com o Padre Cício. Mas a minha mãe vai completar 99 anos agora, dia 5 de setembro, mora ali no Encantado. Ela é devota de Nossa Senhora de Fátima, né? E eu, desde o começo, eu me apeguei algumas vezes e tenho uma relação, todo mundo sabe que eu sou católico, e tenho uma relação muito forte com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eu tenho lá na minha mesa. Então tá aí. Deputado Zé Nobre de Guimarães, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, sempre o espaço aberto e disponível. Muito obrigado.